Por isso é com muito prazer que eu dou aqui as boas-vindas, o nosso bom dia, ao jornalista José Ville, jornalista apresentador da Band Paraná e que vai falar conosco sobre a eleição no estado paranaense. Muito bom dia, Ville. Tudo bom com você? Bom dia, Thaís. Bom dia, Pedro. Um dia importante hoje, essa oportunidade que a Bandeirantes dá aqui no Paraná, em rede estadual, com as emissoras afiliadas, as emissoras de rádio também, a Band News, trazendo então para o paranaense, até dá para dizer que eu não me recordo de outro episódio assim, que alguém tenha feito no Paraná um debate com os candidatos ao Senado. E nós temos aqui uma disputa que o Senado tem dado mais notícia do que o governo estadual, porque o governo estadual já, daqui a pouco, detalhe, não há praticamente mais dúvidas do resultado, a não ser que aconteça alguma coisa muito diferente aí daqui para frente. Mas o Senado tem figuras de expressão nacional, como o ex-juiz Sérgio Moro, disputa o Senado aqui no estado do Paraná, também disputa o Senado o ex-senador Álvaro Dias, que começou a carreira no ano de 1968 e de lá para cá tem feito uma carreira que está sempre presente na política. E do outro lado, Sérgio Moro, que é a primeira vez que entra na política, conta com a popularidade a partir da Lava Jato, e também tem um outro candidato que tem crescido, mas ainda, na verdade, a grande disputa, até a última pesquisa, foi entre os dois que eu citei, Sérgio Moro e Álvaro Dias, mas tem também um que é apoiado pelo governo do estado e pelo presidente Bolsonaro. Então, dessa forma, ele, apesar de ser no plano nacional pouco conhecido, porque até aqui foi deputado federal do Paraná, em Brasília, mas tem forças aí que são econômicas, políticas, que também vão trabalhar para impulsionar a sua candidatura. A princípio são dois, então, na linha de frente, praticamente considerado um empate técnico, até que saia uma nova pesquisa, porque a diferença dos dois é pequena, e aí tem ainda a possibilidade a verificar nos próximos 15 dias do potencial do crescimento desse candidato que tem forças poderosas aqui no Paraná e também no governo federal. Poderia eventualmente crescer, mas no momento está distanciado ainda dos dois. Esse é o quadro que nós temos aqui para o Senado e vai ser muito importante, então, esse debate, concluindo, Thaís, no próximo sábado, amanhã, porque nós vamos ter essa oportunidade do eleitor paranaense. Nenhuma outra emissora até agora, não há notícia, e agora já nem dá mais tempo, de organizar debate. Não há outra rede que esteja fazendo debate entre os candidatos ao Senado. Então, dessa forma, é a única oportunidade, a partir de sábado, 21h45, em rede pelo Estado. Imagino também que a Band Nacional vai fazer essa cobertura, mas é a única emissora, então, rádio, televisão, a estar presente nessa disputa que é bastante importante. Uma vaga só dessa vez, e a questão é essa, quem é que leva essa vaga, Thaís? E uma curiosidade gigante para ver o desempenho de Sérgio Moro, não é? Que é estreante na política, um personagem conhecido nacionalmente e que, claro, vai ser interpelado por Álvaro Dias, que é um outro personagem muito conhecido e que tem já, digamos, a experiência de outros debates. Vai ser interessantíssimo, tenho certeza que para o debate político vai ser muito bom e a gente vai acompanhar aqui, viu, Ville? Exatamente. Álvaro Dias, como eu falei, começou em 68, então passou praticamente toda a vida dentro da política, né, com alguns momentos difíceis, mas sempre sobrevivia, sempre voltava novamente, se não conseguia aqui no governo do estado, porque seu aliado na época, Requião, que ele lançou praticamente como governador em 1989 para 1990, acabou ofuscando o Álvaro, porque o Requião se jogou na política, foi 3 vezes governador, não abriu mais oportunidade para o Álvaro ser governador de lá para cá. Foi uma vez só governador, enquanto o Requião 3. Então uma disputa de um grupo só que acabou se dividindo depois. Álvaro Dias segue aí então nessa corrida. Vou falar de informações extraoficiais de fontes que estão fazendo as pesquisas, inclusive aqui para a própria rede, que dizem que há uma situação que dá para dizer de empate técnico hoje entre Álvaro Dias e Sérgio Moro. E quem é que está na frente hoje? Aí dependemos de uma nova pesquisa, mas se fala nisso, que os dois estão praticamente empatados, com uma distância do terceiro colocado, que é o Paulo Martins. Thaís. Ô Ville, bom dia, o Pedro. É muito interessante essa disputa do Moro com o Álvaro Dias, né? Porque o Álvaro Dias, quando foi candidato à presidência da República
em 2018, dizia, né, antes do Bolsonaro, que se ele fosse eleito, o ministro da Justiça, da Segurança Pública, ia ser o Sérgio Moro. Ele tinha uma proximidade grande com o Sérgio Moro, o pessoal da Lava Jato, um entusiasta aí desse combate, né, mais ferrenho à corrupção e às práticas que foram adotadas e questionadas, né, por alguns a respeito daquilo que ficou configurado aí como a República de Curitiba. Mas, de qualquer forma, vai ser muito interessante observar esse debate entre os dois. Mas, como você disse, tem eleição para o governo do estado aí também, né? Para você trazer mais informações aqui para os nossos ouvintes, como é que está essa corrida. O atual governador Ratinho Júnior, né, está disputando a reeleição. No sul do país, o bolsonarismo costuma ter um desempenho melhor do que o PT, né? Pelo menos é o que a gente vê na maioria das pesquisas. Santa Catarina, aí, o estado vizinho de vocês, tem um elevado número de votos para o Bolsonaro em relação ao Lula. Como é que está essa questão aí no Paraná, hein, Vili? É que o perfil do sulista, estatisticamente, ele é de mais poder aquisitivo, que é um motivo. Outro motivo, já falamos de uma outra vez, mas relembrando, é o fato do agronegócio ser muito forte nos 3 estados do sul. E o agronegócio tem força econômica, inclusive, e tem também um rescaldo lá de trás, que é o medo das invasões de terra. O Paraná já passou muito por invasões no passado, então isso dá esse clima, que é difícil para quem está fora entender. Mas falando nisso, Pedro, tem um fato muito importante também, que é no sábado. Veja, depois de 580 dias preso em Curitiba pela Operação Lava Jato, vamos lembrar, isso foi em 2018, e ele ficou até o fim de 2019, Lula ficou preso em Curitiba. E aqui muitas manifestações aconteceram na época, porque a Lava Jato estava em alta. Então foram muitas manifestações, muito barulho nas ruas, adesão àquele momento antes ainda do Bolsonaro. Sobre a Lava Jato, a força da luta era em cima da Lava Jato nas ruas. Muita mobilização, realmente, foi uma cidade que se engajou, Curitiba, pelo fato de estar acontecendo aqui, principalmente. Mas as fases passam, agora não sabemos como é que vai ser. No sábado está aí o Lula, programando um mega comício, que é o primeiro em Curitiba. E esse comício vai ser na Boca Maldita, é o nome ali da rua principal de Curitiba, Rua 15 de Novembro, onde está sendo organizado um trabalho de trazer caravanas do interior do Paraná para cá. Muita gente do Movimento Sem Terra, de organizações de trabalhadores rurais, dos municípios onde há ainda a presença dos partidos ligados ao ex-governador, o Roberto Requião, que hoje está sem mandato, mas disputa o governo do Paraná com dificuldades, mas ele tem um aliado importante. Como o Requião, isso é a história, o Requião se elegeu 2 vezes, porque no último momento o Lula deu apoio a ele, o Requião pela 3ª vez, agora aos 81 anos, está contando que mais uma vez o Lula promova sua candidatura. Então nesse sábado estão os dois. Lula, Requião, lado a lado no palanque, na Rua 15 em Curitiba, e trazendo gente do Paraná todo para cá para fazer ali um mega comício para ver de que forma podem ainda dar uma alta para o PT aqui no Paraná, Pedro. E a presença do ex-presidente Lula no Paraná tem também um motivo, ali uma questão simbólica, né? Porque foi em Curitiba o local onde o ex-presidente Lula ficou preso, né, Vili? Exatamente, aí para o próprio PT, né? Porque o PT já teve seus bons momentos aqui politicamente, né? Já elegeu para o Senado, já teve uma presença na Câmara Federal, na Assembleia Legislativa. Hoje o partido está muito encolhido aqui no Paraná, e o Requião era a última esperança do PT, porque o PT não tinha mais estrela para aparecer. A última estrela recente foi o Samek, que era presidente de Itaipu pelo PT, nomeado pelo Lula, e o Jorge Samek agora é o vice do Roberto Requião. Então, essa é a expectativa para fazer o PT crescer. O que o PMDB espera com isso? Se pelo menos, mesmo que vá mal no Paraná, mas se o PT chega à presidência, é a busca por cargos. Então essas pessoas todas que se envolvem nessa disputa estão de olho em ministério, estão de olho em grandes corporações, grandes empresas estatais que possam ser dirigidas pelos seus integrantes. É a busca por cargos, em grande parte, como na maioria dos partidos, né? O PT não é diferente desses outros. Mas essa é a razão dessa aglutinação. Mesmo que não haja uma vitória aqui, a expectativa de que Lula sendo eleito, abra um caminho para todo esse grupo que está aliado ao redor
do PT, os integrantes do antigo PMDB também, que migraram para o PT, acompanhando Roberto Requião, que sempre foi um crítico do PT, mas agora está vendo o momento de aproximação que é conveniente para ele. O Roberto Requião, que é então um candidato que, segundo as pesquisas, né, isso diz o Paraná Pesquisa, que fez a última pesquisa aí no dia 6, mostrando que era mais que o dobro o resultado para o Ratinho Júnior. Por motivos que também já falamos aqui em detalhes outras vezes, a força de comunicação, o vazio que houve na política do Paraná, o Paraná não teve renovação, então começa a aparecer gente nova, há uma tendência de busca de outras pessoas, porque o Paraná tem algo em comum com a Inglaterra, que é a Rainha Elizabeth. Aqui as pessoas só não chegaram à idade dela, mas tem gente aí que já passou dos 80 e não quer ir para casa e que continua. Essa é uma característica, também estou falando por esse motivo, é uma característica paranaense. Aqui, mais que em lugar nenhum, as pessoas não querem ir para casa. Enquanto puderem, estão lutando para permanecer no cargo. José Willi, jornalista, apresentador da Band Paraná, com a gente hoje aqui no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes. Obrigada, viu, Willi? Prazer, até a próxima. Até a próxima, estamos sempre à disposição. Bom dia para vocês. Bom dia, Pedro. Tchau, um abraço, Willi.